Buenas, que tal? Seja muito bem-vindo ao Mateando com Relações Internacionais. Este é o vídeo que eu prometi lá no TikTok sobre como os Estados Unidos vêm cercando o Brasil por várias frentes, anunciando alguma ação de inserção intensa na região da América do Sul e como isso tem relação também com a chegada de investimentos chineses. Bom, primeiramente, eu vou falar um pouco sobre o contexto disso tudo. Como é que o comportamento dos estados e as ambições dos estados refletem no que a gente está vendo agora. Um estado ele não está efetivamente seguro até alcançar a hegemonia no sistema. Isso significa ter mais poder do que qualquer outro estado, de forma que ninguém lhe serve de ameaça. Para chegar lá, é preciso seguir alguns passos, entre eles conquistar o que nós chamamos de hegemonia regional. Os Estados Unidos é o único país atualmente que é um hegemona regional. Os Estados Unidos é o país mais poderoso do continente americano e ele controla a presença e o surgimento de outras potências no continente americano. Essa é a razão do porquê não surge nunca uma potência sul-americana, uma potência centro-americana. Os Estados Unidos não vão permitir, porque isso seria uma ameaça à sua própria existência, um retrocesso no processo da expansão rumo à hegemonia. Do outro lado do globo, a China está percorrendo um caminho similar. Ela tem crescido, economicamente ela é bastante poderosa, porém militarmente ela ainda não tem capacidade de garantir sua hegemonia sobre a sua região. E os Estados Unidos sabe desse passo a passo, tanto que ele o seguiu, de forma que ele cerca a China para impedir que ela controle os mares adjacentes e os países menores que a cercam. Aí tem as bases estadunidenses no Pacífico, tem o projeto da AUKUS, que é uma aliança entre os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália, o projeto Squad, que junta ali Japão, Coreia do Sul, Filipinas, Austrália, Nova Zelândia, cercando a China para tentar conter o avanço chinês. A China, diante disso, se vê diante de uma ameaça muito maior do que ela consegue enfrentar hoje. Portanto, para que ela possa obter sucesso em seu empreendimento de estabelecer a sua zona de controle, ela precisa primeiro desviar a atenção dos Estados Unidos. Aí ela bota investimentos na região onde os Estados Unidos é o hegemona para minar essa hegemonia, adentrar com a influência de uma potência externa, que seria ela mesma, e ao mesmo tempo desenvolver economicamente os países que estão submetidos à hegemonia dos Estados Unidos, fazendo com que eles não estejam mais tão submetidos assim, criando alternativas a eles. O Brasil, especialmente, tem há muitas décadas um projeto de criação de algum corredor bioceânico, algum corredor que ligue portos no Atlântico aos portos do Pacífico e que seja capaz de escoar a produção agrícola brasileira diretamente para a Ásia sem ter que passar por canais. Esse é um belo exemplo de alternativas criadas para abandonar parte da dependência que nós temos do poder estadunidense. Por quê? Os Estados Unidos criou o Canal do Panamá e controlou ele até a segunda metade do século passado. Agora, com o governo Donald Trump, ele voltou a ter presença militar na região, controla essa região. O Brasil sabe que passando lá, ele, precisa pagar taxa, o que encarece as exportações, e ao mesmo tempo está sujeito à possibilidade de que os Estados Unidos resolvam fechar o canal. E aí a economia brasileira sofre muito, porque para chegar à Ásia com as exportações, a Ásia é o continente com maior quantidade de importações de produtos agrícolas brasileiros, que são o motor da economia brasileira, o Brasil teria que enviar os seus navios pelo sul da África em um longo caminho que seria bastante caro e, inclusive, perigoso. Diante desse cenário, a China, que já tem um projeto chamado Belt and Road Initiative, que é conhecido como a nova Rota da Seda, olha para o projeto brasileiro de corredor bioceânico e fala: olha, nós podemos integrar isso à nova Rota da Seda. E aí nós investimos na construção desse corredor bioceânico de vocês. Isso seria criar uma alternativa de rota que
boicotasse o Canal do Panamá, que está sob controle dos Estados Unidos, e ao mesmo tempo que aumentasse a renda dos países sul-americanos, que poderiam se desenvolver, ganhar tecnologia e estar se relacionando diretamente em uma esfera estratégica com uma potência externa, que não é os Estados Unidos, é a China. Diante desse cenário, os Estados Unidos não querem deixar que isso aconteça. Isso seria minar a sua região onde ele é o hegemona, a sua região de hegemonia. Aí os Estados Unidos olham para o Brasil e lembra que lá na Segunda Guerra Mundial investiu na construção de bases aéreas no Nordeste, em Natal, no Rio Grande do Norte, e nas ilhas de Fernando de Noronha, porque na época eles queriam uma ponte para chegar até a África e dali para a Europa, porque era mais barato. O Nordeste brasileiro fica bem próximo da África em comparação ao resto do continente americano. Da mesma forma que o Donald Trump reclamou a posse, sua presença e controle sobre o Canal do Panamá, porque eles construíram o canal, porque eles administraram por muito tempo, agora, pelos bastidores, o corpo diplomático estadunidense tem levantado o discurso de que os Estados Unidos teriam o direito de fazer o mesmo sobre essas bases, já que foram eles que financiaram a sua construção e que as operaram durante um tempo. Logo, teriam uma espécie de direito histórico à posse sobre essas bases. Isso vem preocupado diplomatas brasileiros, militares brasileiros e acadêmicos brasileiros, que veem isso como uma ameaça à soberania nacional, porque o Brasil não teria poder de barrar uma tomada estadunidense dessas bases. Mas como é que os Estados Unidos vão simplesmente chegar e tomar? Como é que eles vão explicar isso diante da sua opinião pública, diante dos fóruns multilaterais? Porque por mais que os Estados Unidos seja poderoso, ele depende da aprovação da sua população, depende da aprovação do seu Congresso para dar suporte a esse tipo de ação. Bom, aí começam ações que vão fechando o cerco. Como eu falei no TikTok, classificação do PCC e do Comando Vermelho como grupos terroristas, porque daí tu tem uma justificativa em prol do bem da humanidade como um todo de intervir onde esses grupos atuam, e isso pode significar violação da soberania territorial brasileira, porque os Estados Unidos fazem ataques a torto e a direito pelo mundo inteiro contra grupos terroristas sem perguntar aos governos. Porque são grupos terroristas, e então toda a humanidade está interessada em combatê-los e logo ninguém deve se opor a isso. Classificando o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas, eles podem vir e realizar ações dentro do território nacional. Não que eles obtenham uma permissão diante do direito internacional, mas eles terão uma justificativa perante a própria população, perante as próprias instituições políticas e perante os seus aliados também para ter suporte para realizar esse tipo de ação. O governo brasileiro, sabendo disso, nega a possibilidade de classificar essas facções criminosas como grupos terroristas. Só que aí vem o Congresso brasileiro, que começa então um movimento para votar, para ver se de fato não vão aceitar essa classificação para o PCC e o Comando Vermelho. A questão é que não é uma questão, como eu comentei no vídeo do TikTok, de classificação para um melhor combate dentro do território brasileiro por autoridades brasileiras. Não, é uma classificação que abre para ações estrangeiras em território brasileiro. E é isso que o governo tentou barrar e que agora o Congresso vai votar para ver se de fato barra ou não. É importante lembrar que existem lobbies. Lobbies são grupos que pressionam por decisões favoráveis ao seu grupo de interesse. Por exemplo, se é de interesse de um determinado país que aconteça, que uma determinada medida seja aprovada em território brasileiro, pode ser que ele forme um lobby, contrate lobistas que vão lá dentro do Congresso, que vão se encontrar com os deputados, que vão negociar, tentar comprar votos, tentar mudar a opinião, e aí começa um sistema de pressão que pode ser muito prejudicial à soberania brasileira. Para além disso, vem o que foi agora aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos, de uma legislação que visa sancionar autoridades latino-americanas que cerceiem a liberdade de expressão dos seus cidadãos. Isso é uma clara instrumentalização da narrativa bolsonarista de que o Alexandre de Moraes está censurando o seu direito de expressão. Aí vai lá o Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, levanta essa questão,
aprovam essa lei, e aí ele começa a anunciar, olha, pode ser que o Alexandre de Moraes seja sancionado, pode ser que a família dele seja sancionada. Pode ser, inclusive, que todos os ministros do Supremo Tribunal Federal Brasileiro e as suas famílias sejam sancionados. Aí, o Brasil pode ser considerado influenciado por um conjunto de pessoas que estariam cerceando a liberdade dos outros e estabelecendo um regime autoritário no Brasil, conforme os bolsonaristas tentam levantar. Isso é a justificativa perfeita para os Estados Unidos quererem agir em território brasileiro. Olha, lá tem terroristas, lá tem presença chinesa, lá está se instalando um regime autoritário. E mais, nós temos um direito histórico a bases aéreas lá que nós não podemos deixar nas mãos de um governo autoritário que é influenciado por chineses e por terroristas. Então, entendendo para onde isso vai, isso é a construção de uma justificativa para poder tomar as bases e para poder agir mais diretamente sobre as decisões brasileiras. Como é que o Brasil reage diante disso? Bom, o Brasil não tem poder para impedir uma ação militar estadunidense. Isso é fora de cogitação. Se os estadunidenses chegarem e tomarem as bases aéreas, eles vão. O Brasil pode até tentar oferecer alguma resistência, mas não vai. Seria, imagino eu, mais discursiva para evitar um confronto maior que o Brasil não tem como vencer. Na esfera política, o Brasil deve protestar. Ele vai levar o discurso para a ONU, vai falar no cúpula dos BRICS do absurdo que está acontecendo, vai tentar atrair mais investimento dos parceiros dos BRICS, para tentar dar uma amenizada no impacto que as ações diretas dos Estados Unidos podem vir a gerar, mas não vai conseguir impedir também. Discurso é discurso, ação é ação. Em termos diplomáticos, o que vai acontecer é um afastamento entre o Brasil e os Estados Unidos, talvez com retirada de embaixadores, retirada de embaixadas, de consulados, cancelamento de vistos para os dois lados. É algo que ainda é difícil de prever, mas que provavelmente isso levaria a uma tentativa de aproximação maior da China, levaria. Agora, o quanto os Estados Unidos não se utilizariam de uma posição mais presente para impedir isso é outra coisa. Seria o Brasil capaz de tomar até mesmo medidas diplomáticas contra os Estados Unidos com ameaça de intervenção militar? Ou será que o Brasil buscaria então um meio termo, talvez uma concessão das bases, como o Panamá fez? O Panamá estava em uma situação em que não tinha como resistir, e o que o Panamá fez foi sentar e negociar, tá, então beleza, vocês vão pegar de qualquer jeito o canal, então a gente permite que vocês se instalem ali no canal novamente, mas a gente não cede a soberania para vocês. Então a soberania fica nossa, mas vocês controlam na prática. Ou seja, amenizou. Os Estados Unidos não tomaram o território do canal, tomaram o canal. Oficialmente, o canal ainda é do Panamá, mas na prática os Estados Unidos controlam. Imagino que talvez o Brasil poderia escolher esse caminho, de dizer, tá, vocês vão tomar de qualquer jeito, então para evitar derramamento de sangue, para evitar conflito, para evitar problemas, deixa que a soberania do território é nossa, mas vocês operam a base, um regime de concessão, aí estabelece um tempo, algumas décadas para eles operarem isso aí. Talvez nisso já venha o pedido por parte dos Estados Unidos para nós abandonarmos alguns projetos. Teve um comentário no meu vídeo do TikTok que eu vou destacar porque eu achei muito bom, que é: tá, mas terroristas não são os que atacam as pessoas, um determinado objetivo. A gente tem a imagem do terrorista que mata um determinado inimigo, o povo, por religião e tal. Não necessariamente. Todas essas classificações, todos esses termos, tudo isso, ele é utilizado de acordo com um determinado interesse. Se é do interesse de um Estado de intervir em algum país e tem uma organização que ele acha que pode chamar de terrorista, ele vai lá e vai chamar, mesmo que não seja, mas para poder ter uma justificativa para agir. Todos esses termos são assim. Todas as classificações são assim. E até as próprias legislações, o direito internacional, ele não tem bases sólidas, ele não tem poder de imposição. E, portanto, obedece quem quer.
essas cortes internacionais, como a Corte Internacional de Justiça, o Tribunal Penal Internacional, essas cortes, elas só valem para os estados que aderem a elas, que reconhecem, que assinam seu tratado de fundação e que ratificam internamente, aceitando a autoridade daquela corte. E, ainda assim, quando não é de seu interesse, eles não vão seguir as determinações daquela corte, porque se eles não seguirem, nada vai lhes acontecer, já que não existe poder de imposição. Então, violações de soberania, não há a quem recorrer. É isso que define estar em uma anarquia. É estar em um contexto em que os estados são os entes máximos em termos de poder. E quanto mais poderoso um estado, mais ele pode fazer em relação aos outros, porque não existe nada para detê-lo. É por isso, inclusive, que os estados guerreiam, disputam território, disputam recursos e buscam um estado de hegemonia, de ser o mais poderoso, para que nenhum estado possa intervir em seus assuntos ou lhe ser uma ameaça existencial. Agora o Brasil está no meio dessa dinâmica entre a China e os Estados Unidos e tem que tomar muito cuidado para que uma ação sua não acabe gerando uma resposta por parte de um dos atores que prejudiquem o Brasil. A meu ver, o governo tem conduzido bem essa questão, já que tem se aproximado da China, garantido acordos comerciais vantajosos, mas sem entrar em acordos que possam ser perigosos, que possam gerar uma resposta violenta em algum aspecto por parte dos Estados Unidos. Então, a ida do presidente Lula à China, onde ele se reuniu com o presidente Xi Jinping e assinou acordos, mas não aderiu à nova Rota da Seda, provavelmente foi por conta disso. A gente vai fazer novos acordos, acordos interessantes, inclusive acordos que minam a hegemonia dos Estados Unidos, como o comércio bilateral sem o dólar, feito em reais e em yuans, mas não vamos aderir à nova Rota da Seda. Mas, ao mesmo tempo, claro, não está parando o movimento dos Estados Unidos que está vindo para cima do Brasil. Não é algo que amanhã vai descer tropas no Brasil, mas é algo que com o tempo vai se construindo até que no momento oportuno, que os Estados Unidos achem interessante, eles possam tomar alguma ação. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa o teu like, o teu comentário, pergunta, sugestão, o que tu achou, o que tu pensa do que pode ser no futuro das ações dos Estados Unidos, da China, do Brasil, até de outros países, deixa aqui nos comentários e dá uma visitada lá no TikTok. Antes de publicar um vídeo grande aqui, eu normalmente anuncio lá, e lá eu também gravo vídeos curtos sobre notícias que estão acontecendo diariamente. Então, ceva o teu mate e vem matear com relações internacionais.